Eu vendi o relógio de ouro do meu pai para um milionário, mas no outro dia ele voltou com polícia na minha casa. As batidas na porta soaram como tiros na quietude da manhã. 3 toques secos, firmes, que não eram de nenhum vizinho pedindo uma xícara de açúcar. Meu coração, que andava meio perdido no peito desde a morte do meu pai, deu um salto dolorido, como se tentasse fugir. Limpei as mãos suadas no jeans velho e caminhei pelo corredor, sentindo o piso frio sob os pés descalços. A casa, que já era silenciosa demais desde que meu pai se foi, pareceu ficar sem ar. Quando abri a porta, o ar sumiu dos meus pulmões de verdade. 2 policiais militares, fardados e com aquela expressão impenetrável que eles treinam para ter, estavam parados na minha varanda. Ao lado deles, um pouco atrás, estava um senhor que eu nunca tinha visto, mas que emanava uma aura de poder que chegava a ser palpável. Ele era velho, muito velho, mas se portava com uma rigidez que desafiava a idade. Vestia um terno cinza perfeitamente alinhado, e seus sapatos brilhavam tanto que refletiam o céu nublado da manhã. Seus olhos, pequenos e fundos, me analisaram de cima a baixo com uma frieza que me fez sentir nua e suja. "Senhorita Lucélia Santos", perguntou o policial mais alto, o que tinha um bigode grisalho e um nome, Alves, bordado acima do bolso. "Sou eu." Minha voz saiu trêmula, um fiapo. "Aconteceu alguma coisa?" O policial não respondeu. Em vez disso, o velho deu um passo à frente, apoiando-se levemente em uma bengala com um castão de prata. Ele não olhava para mim, olhava através de mim, como se eu fosse um incômodo, um objeto fora do lugar. Seus olhos varreram minha sala simples, a tinta descascada da parede ou do sofá afundado, e um vinco de desprezo se formou no canto de sua boca fina. "Foi ela, sargento", disse o velho, a voz rouca, mas carregada de uma autoridade que fez os policiais se endireitarem ainda mais. "Foi essa moça que me vendeu." Vendeu? Minha mente girou, tentando encontrar um nexo. O que eu tinha vendido? A única coisa, o relógio. O relógio do meu pai. Um nó de pânico e confusão se formou na minha garganta. "Desculpe, senhor, eu não estou entendendo. Vendi o quê?" O velho riu, um som seco, sem humor. "Não se faça de desentendida, garota. O relógio, o Patek Philippe que você levou à minha loja ontem." O nome soou estranho, chique demais para o objeto que eu lembrava. Para mim era só o relógio do meu pai. A pulseira de couro gasta, o vidro um pouco arranhado, o metal dourado que parecia latão de tão antigo. Valia pouco, o rapaz da loja tinha dito. Me pagou R$300, o suficiente para cobrir a conta de luz atrasada e comprar comida para a semana. Tinha doído vender, como se eu estivesse vendendo a última lembrança física dele, o último objeto que suas mãos tocavam todos os dias. Mas a fome e o escuro não perdoam o luto. "Sim, eu vendi um relógio", confirmei a voz um pouco mais firme. "Era do meu pai. Ele faleceu há pouco mais de um mês e me deixou de herança. Eu precisava do dinheiro." O velho, que agora eu sabia ser o tal milionário dono da joalheria, o Sr. Nogueira, me encarou diretamente pela primeira vez. Seus olhos eram como 2 lascas de gelo. Precisava do dinheiro? E por acaso seu pai lhe ensinou que se consegue dinheiro roubando, senhorita Santos?" A palavra me atingiu como um soco no estômago. Roubando? Aquele homem na minha casa com a polícia estava me acusando de ser uma ladra? A dor do luto, a humilhação da pobreza, a raiva por aquela injustiça, tudo ferveu dentro de mim. Roubando? Que história é essa? Minha voz subiu, cheia de indignação. Aquele relógio era do meu pai. Ele usou a vida inteira. Era a única coisa de valor que ele tinha e nem valia tanto assim. Não valia tanto? Nogueira debochou, um sorriso cruel se desenhando em seu rosto enrugado. Aquele relógio, senhorita Santos, vale mais do que essa casa e tudo que há nela. É uma peça de colecionador rara e foi roubado da minha casa há mais de 40 anos. Meu mundo parou. As palavras dele ecoavam na minha cabeça sem fazer sentido. Roubado? Meu pai? Meu pai era o homem mais honesto que eu já conheci. Trabalhou a vida toda como carpinteiro, com as mãos cheias de calos e o coração cheio de bondade. Ele nunca, jamais roubaria nada. A acusação era um insulto à sua memória, uma profanação. "O senhor está louco?" eu gritei, perdendo o controle. "Meu pai não era um ladrão. O senhor é um mentiroso." "Lucélia, por favor, acalme-se", disse o sargento Alves, dando um passo à frente, a mão no cacetete. Não de forma ameaçadora, mas
como um aviso. O Sr. Nogueira prestou queixa formal. Ele tem a documentação do relógio, com o número de série. Ele alega que a peça foi furtada de seu cofre em 1983. Isso é impossível, eu insisti, as lágrimas começando a queimar nos meus olhos. Lágrimas de raiva, de impotência. Eu não sei que documento ele tem, mas aquele relógio era do meu pai. Eu cresci vendo aquele relógio no pulso dele. Talvez o seu pai não fosse o homem que você pensava, garota, Nogueira disse, a voz baixa e venenosa, cada sílaba projetada para me ferir. Ele se virou para o policial. Sargento, eu quero meu relógio de volta e quero que ela seja levada para a delegacia. Ela vendeu um objeto roubado. Isso é receptação. É crime. O policial me olhou com uma expressão que era uma mistura de pena e dever. Senhorita, vamos ter que acompanhá-la até a delegacia para prestar esclarecimentos. O chão pareceu sumir. Eu, Lucélia, filha de Antônio Santos, sendo levada pela polícia como uma criminosa. E tudo por causa de um relógio velho que eu vendi por uma miséria para não passar fome. Olhei para o rosto de Nogueira, para a satisfação presunçosa em seus olhos, e senti um ódio tão profundo, tão avassalador que me assustou. Ele não queria só o relógio de volta. Ele queria me destruir. Ele queria me humilhar. E eu não fazia a menor ideia do porquê. Eu não vou a lugar nenhum, falei, a voz embargada, mas desafiadora. Vocês não podem me prender. Eu não fiz nada de errado. Aquele relógio era do meu pai. A lei diz o contrário, minha cara. E a lei, felizmente, está do meu lado. Ele deu um passo para trás, deixando o caminho livre para os policiais. O sargento Alves se aproximou, o rosto sério. Por favor, senhorita, não torne as coisas mais difíceis. Naquele momento, encurralada na porta da minha própria casa, com a memória do meu pai sendo manchada por um velho rico e cruel, eu senti o mundo desabar. A dor da perda se transformou numa fúria fria. Aquilo não era sobre um relógio, era sobre algo mais. E eu, de alguma forma, estava no centro de uma história que tinha começado muito antes de eu nascer. A delegacia cheirava a desinfetante barato e desespero. Era um cheiro que grudava na roupa, no cabelo. Fui levada para uma sala pequena nos fundos, com paredes de um amarelo doentio, manchadas pela umidade. A única mobília era na mesa de metal arranhada e 3 cadeiras. Sentei na que me indicaram, uma de plástico duro e frio. E esperei. Os minutos se arrastavam, cada tic-tac do relógio na parede parecia um golpe de martelo na minha cabeça. Do lado de fora da porta entreaberta, eu ouvia vozes abafadas, o som de um telefone tocando sem parar. Nogueira e os policiais tinham ficado na recepção. Eu estava sozinha, marinando na minha própria impotência. Finalmente um homem entrou. Era mais velho, com o cabelo ralo e uma barriga que se projetava por cima do cinto. Ele não usava farda, era o delegado. Ele se sentou na minha frente, jogou uma pasta na mesa, que fez um barulho alto, e me assustou. Ele abriu a pasta e ficou lendo uns papéis por um tempo, sem me olhar. O silêncio era uma forma de tortura, calculado para me deixar ainda mais nervosa. Mas o medo inicial estava dando lugar a uma raiva gelada. No Celef Santos, 20 anos. Então, vamos conversar sobre o relógio? Não há muito o que conversar. Era do meu pai. Eu vendi porque precisava do dinheiro. O delegado suspirou. Um suspiro de quem já ouviu todo tipo de história naquela sala. O senhor Nogueira diz que o relógio é dele. Apresentou documentos de compra de 1978 e um boletim de ocorrência de furto de 1983. O número de série bate. É uma peça extremamente valiosa, senhorita. Não estamos falando de um relógio qualquer. Para mim era um relógio qualquer, retruquei, sentindo a garganta apertar. Era o relógio do meu pai, só isso. O valor dele era sentimental. Valor sentimental não paga as contas, não é? Ele disse, sem maldade, apenas constatando um fato. Onde você o vendeu? Na joalheria do centro, Nogueira Joias. Eu não sabia que o dono era ele. Fui lá porque parecia um lugar sério. E então, as lembranças do dia anterior vieram com força. A fome roncando no meu estômago, o aviso de corte de luz colado na porta, a geladeira vazia.
O desespero me levou a pegar a caixinha de madeira onde meu pai guardava suas poucas coisas de valor, uma aliança de casamento que ele nunca tirou do dedo até o fim, algumas fotos antigas e o relógio. O relógio estava lá, parado, como se o tempo do meu pai tivesse parado com ele. Pegá-lo parecia uma traição, mas a necessidade era uma faca no meu pescoço. Na loja, o luxo me intimidou, o ar-condicionado gelado, o cheiro de perfume caro, os tapetes macios. Um rapaz jovem de terno e com o cabelo engomado me atendeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele pegou o relógio com a ponta dos dedos, como se estivesse com nojo. É herança de família, eu disse, a voz baixa. Ele o examinou com uma lupa, virou, revirou. É um modelo antigo. A marca é boa, mas está bem desgastado. A máquina provavelmente precisa de uma revisão completa. Ele fez uma pausa, me olhando de cima a baixo, notando minhas roupas simples, meu nervosismo. Ele sabia que eu estava desesperada. Posso te oferecer R$300 por ele. R$300? Meu coração afundou. Eu esperava um pouco mais, talvez o suficiente para respirar por um mês, mas o olhar dele era final. Era pegar ou largar. E eu não podia largar. Tudo bem. Aceitei, sentindo uma vergonha imensa. Ele me levou a um balcão nos fundos, pediu minha identidade, meu endereço, preencheu uma ficha. Procedimento padrão, disse ele, sem me encarar. Ele contou o dinheiro em notas de 50 e me entregou. O dinheiro pareceu queimar na minha mão. Saí da loja o mais rápido que pude, sem olhar para trás, sentindo como se tivesse vendido um pedaço da minha alma. O funcionário que me atendeu disse que não valia muito. Contei ao delegado, voltando ao presente. Ele me pagou R$300. Se o relógio vale tanto quanto vocês dizem, então a loja dele me enganou. O delegado coçou o queixo. Isso é outra história. O que importa aqui é a origem do objeto. Você diz que era do seu pai. E seu pai? Onde ele conseguiu? Eu não sei. A minha voz se quebrou um pouco. Ele sempre teve. Desde que eu me entendo por gente, aquele relógio estava no pulso dele. Meu pai era carpinteiro, um homem simples. Ele não andava por aí comprando relógios caros e muito menos roubando. Ninguém está dizendo que ele era um ladrão, senhorita, disse o delegado, mas suas palavras soavam vazias. Aquele velho na sua porta disse. Ele disse na minha cara, com a polícia do lado. Ele desonrou a memória do meu pai. As lágrimas que eu segurei com tanta força finalmente escaparam. Não eram de medo, eram de pura fúria. Limpei-as com as costas da mão, com raiva de mim mesma por chorar na frente dele. Ele me ofereceu um copo d'água de um filtro no canto da sala. Eu recusei com um aceno de cabeça. Eu não queria a pena dele, eu queria justiça. Olha, Lucélia, a situação é complicada. Temos a palavra de um cidadão influente, com provas materiais, contra a sua. Sem um documento que prove que o relógio pertencia ao seu pai legalmente, você está em uma posição de receptação de produto furtado. E que prova eu poderia ter? Uma nota fiscal de 40 anos atrás? Meu pai guardava as ferramentas dele, não papéis, eu disse, exasperada. Isso é um absurdo. Só porque esse Nogueira é rico e poderoso, a palavra dele vale mais que a minha? Só porque eu sou pobre, eu sou automaticamente a criminosa? O delegado não respondeu. Aquele silêncio era a resposta. Sim, era exatamente assim que o mundo funcionava. Naquele momento eu entendi. Não era sobre o relógio. Nunca foi. Era sobre poder, sobre me esmagar, sobre provar que ele podia fazer o que quisesse. Aquele velho não queria apenas um objeto de volta. Ele queria se vingar de algo. Estava usando a mim e a memória do meu pai para isso. A humilhação que senti na porta da minha casa, o desprezo no olhar dele, a acusação fria, tudo se encaixou. Era pessoal. Uma promessa silenciosa nasceu ali, naquele lugar frio e com cheiro de mofo. Ele iria se arrepender. Eu não sabia como, mas eu não ia ser a vítima indefesa que ele esperava. Se ele queria uma briga, ele teria uma. Eu ia limpar o nome do meu pai, custasse o que custasse. A porta da sala se abriu e Nogueira entrou sem ser anunciado. O delegado se levantou no mesmo instante, em um gesto de respeito que me revirou o estômago. Nogueira me ignorou e se dirigiu ao delegado. Algum progresso, senhor Nogueira? Estamos conversando, senhor Nogueira. A moça mantém a versão dela.
Nogueira finalmente se virou para mim. Um sorriso fino, quase imperceptível, brincava em seus lábios. Ele se aproximou da mesa, apoiando as 2 mãos sobre ela e se inclinando na minha direção. Seu hálito tinha um cheiro de menta e velhice. Garota, vou lhe fazer uma proposta por pura bondade do meu coração. Ele disse, a voz baixa para que só eu ouvisse. Você assina um papel, admitindo que encontrou o relógio na rua e o vendeu de má fé, sem saber a origem. Eu retiro a queixa de receptação. Você vai embora e nunca mais nos vemos. É a sua única saída. Olhei em seus olhos gelados e vi a verdade. Ele queria uma confissão. Queria um documento que provasse que meu pai era um indigente que achava coisas na rua, ou pior, que eu era uma mentirosa e uma ladra. Ele queria destruir qualquer vestígio de dignidade que me restava. Meu sangue ferveu. A fúria me deu uma clareza que eu nunca tinha sentido na vida. Ergui o queixo e o encarei, olho no olho. Eu prefiro para a cadeia assinar uma mentira e dizer que meu pai era qualquer coisa menos que o homem mais honesto que já pisou nesta terra. O senhor pode ficar com seu relógio, mas o senhor nunca, nunca vai ter a minha dignidade. E pode ter certeza, senhor Nogueira, o senhor vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. A minha recusa na delegacia pareceu pegar todos de surpresa. O delegado me olhou com uma nova expressão, talvez um pingo de respeito. Nogueira ficou lívido, a máscara de controle escorregando por um segundo, revelando uma fúria impotente. Como ele não quis formalizar a queixa ali, na frente da minha recusa em assinar a confissão, o delegado me liberou, mas com um aviso severo. Isso não acabou, senhorita Santos. O caso será investigado. Não saia da cidade. Voltei para casa a pé, sentindo o sol do meio-dia queimar minha pele. Mas por dentro eu estava gelada. A adrenalina da confrontação tinha passado, deixando para trás um vazio trêmulo. Entrei em casa e o silêncio me engoliu. Tudo ali me lembrava meu pai. O cheiro de serragem que parecia impregnado nas paredes, a poltrona gasta onde ele sentava para ler o jornal, a caneca de café lascada que era sua favorita. Fui até o quarto dele, abri a gaveta do criado mudo e peguei a única foto que eu tinha dele com a minha mãe. Ela morreu quando eu era muito pequena, mal me lembro do seu rosto. Na foto, os 2 estão abraçados, sorrindo. Meu pai está usando o relógio. Aquele homem, Nogueira, tinha tentado transformar a memória daquele sorriso em algo sujo. Tinha tentado transformar o amor dos meus pais em um crime. As lágrimas voltaram, quentes e silenciosas. Eu as deixei cair. Chorei pela saudade, pela injustiça, pela solidão. Mas enquanto as lágrimas rolavam, a promessa que fiz na delegacia se solidificava. Eu não ia deixar. Eu não sabia o que fazer, não tinha dinheiro, não conhecia advogados, não tinha poder algum. Mas eu tinha verdade do meu lado. E a raiva. Uma raiva que naquele momento era a única coisa que me mantinha de pé. Passei o resto do dia em um torpor, limpando a casa, tentando ocupar a mente. Cada batida de carro na rua me fazia pular. Eu esperava a polícia voltar a qualquer momento para me levar. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, quando ouvi as batidas na porta de novo. Meu corpo inteiro congelou. Eram diferentes das batidas da manhã. Menos oficiais. 2 batidas suaves, quase hesitantes. Com o coração na boca, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era ele, Nogueira. Sozinho, sem polícia, sem motorista. Parado na minha varanda simples, com seu terno caro, parecendo um fantasma de outro mundo. O que ele queria agora? Veio terminar o serviço? A raiva superou o medo. Abri a porta de uma vez. O que o senhor quer aqui? Já não me humilhou o suficiente por hoje? Ele não respondeu de imediato. A luz do entardecer suavizava um pouco as rugas em seu rosto, e pela primeira vez ele não parecia um monstro, apenas um homem muito velho e cansado. Havia algo diferente em seu olhar. A arrogância tinha sumido, substituída por uma incerteza que não combinava com ele. "Posso entrar?" Ele pediu, a voz mais baixa do que eu lembrava. Hesitei. Minha vontade era bater a porta na cara dele.
mas algo na sua postura me deteve. Uma curiosidade mórbida, talvez. Dei um passo para trás, deixando-o entrar. Ele caminhou para o centro da minha sala, olhando tudo ao redor, mas desta vez não com desprezo. Era com uma espécie de reconhecimento doloroso. Seus olhos pararam na poltrona do meu pai. Ele se sentava aí, não é? Nogueira perguntou, mais para si mesmo do que para mim. Como o senhor sabe? Perguntei, desconfiada. Ele se virou para mim. A luz do entardecer suavizava em pouco as rugas em seu rosto e, pela primeira vez, ele não parecia um monstro, apenas um homem muito velho e cansado. Havia algo diferente em seu olhar. A arrogância tinha sumido, substituída por uma incerteza que não combinava com ele. O relógio que você vendeu, eu o dei de presente ao meu filho, no seu aniversário de 18 anos. Mandei gravar as iniciais dele na parte de trás. A.N. Antônio Nogueira. Não podia ser. Era uma coincidência cruel. Seu filho? Repeti, a voz um caco. O senhor disse que o relógio foi roubado. Eu menti, ele disse, sem rodeios. O peso daquela confissão pareceu curvar-se aos ombros. Para a polícia, eu menti. Para mim, a verdade é mais complicada. Meu filho não o roubou. Ele o levou quando foi embora de casa. Ele caminhou para a parede onde eu tinha a foto dos meus pais e a encarou por um longo tempo. Eu permaneci perto da porta, pronta para gritar ou correr, sem entender aonde aquela conversa estava indo. Ele era meu único filho. Nogueira continuou, a voz embargada, de costas para mim. Teimoso como uma mula, inteligente, brilhante. Tinha um mundo pela frente, mas ele se apaixonou por uma moça que eu não aprovava. Ela não era da nossa classe, não tinha o mesmo berço. Eu fui duro com ele. Disse que se ele se casasse com ela, estaria por conta própria, que não teria mais um centavo meu, que para mim ele estaria morto. As palavras dele caíam como pedras no silêncio da sala. Eu mal conseguia respirar. Eu achei que ele ia ceder, Nogueira disse com amargor profundo. Achei que ele ia escolher o conforto, o futuro que eu planejei para ele. Mas ele escolheu ela. Numa noite, ele arrumou uma mala pequena, pegou o relógio que eu lhe dei, a única coisa de valor que ele fez questão de levar, e sumiu. Deixou um bilhete dizendo que estava indo embora para viver o amor dele e que abria mão de tudo, do nome, do dinheiro, de mim. Ele finalmente se virou para mim. Havia lágrimas em seus olhos. Olhos que horas antes me olhavam com tanto ódio, agora estavam cheios de uma dor que durava décadas. Eu nunca mais o vi, ele sussurrou. Procurei por anos, discretamente. Meu orgulho era grande demais para admitir que eu estava errado. O tempo passou. Décadas. O orgulho virou arrependimento. E o arrependimento virou um buraco que nunca fechou. Quando seu funcionário me mostrou aquele relógio ontem, com as iniciais, eu soube. Era a minha única pista. A única chance de encontrá-lo depois de todo esse tempo. O chão da minha sala parecia ter desaparecido. As peças do quebra-cabeça se encaixavam na minha mente com uma violência brutal. O pai que nunca falava da própria família, a ausência de avós na minha vida, o relógio sempre no pulso dele, como uma lembrança constante. Por que o senhor veio com a polícia? Minha voz era um fio. Por que me acusou daquele jeito? Por que eu estava com raiva? Ele explodiu, a dor se transformando em fúria por um instante. Raiva por ele ter me deixado, raiva por ele ter preferido uma vida de dificuldades. Quando eu vi você, tão jovem, vendendo a única coisa que me ligava a ele por uma ninharia, eu presumi o pior. Pensei que você era alguém que o tinha enganado, que o tinha roubado. Eu não queria que a história dele terminasse assim, nas mãos de uma estranha. Despejei em você toda a frustração de 40 anos.
Ele respirou fundo, tentando se recompor. Mas na delegacia, quando você se recusou a assinar aquela confissão, quando você defendeu a honra dele com tanta força, eu vi meu filho em você. A mesma teimosia, o mesmo orgulho, a mesma decência. Ele deu um passo na minha direção. Eu recuei. Me diga, por favor. Ele implorou, a voz se quebrando. Qual era o nome completo do seu pai? O nome estava na ponta da minha língua, mas eu não conseguia dizê-lo. Dizê-lo em voz alta tornaria tudo real. Aquele monstro se transformaria em algo mais. Algo que eu não estava pronta para aceitar. O nome dele, comecei. A garganta fechada. Era Antônio Santos. Nogueira fechou os olhos, como se recebesse um golpe. Ele tirou o meu nome. Ele realmente tirou o meu nome. O nome dele era Antônio Nogueira. E sua mãe era a mulher que ele amava. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Ele abriu os olhos e me encarou, e naquele olhar eu vi tudo. A dor da perda, o arrependimento de uma vida, a busca desesperada por um fantasma e a terrível, inacreditável verdade. Aquele homem, que naquela manhã tinha tentado me colocar na cadeia e chamado meu pai de ladrão, era o pai dele, meu avô. A palavra avô pairou no ar da sala, pesada, impossível. Era uma palavra que não pertencia àquele lugar. A minha vida. Avós eram figuras de carinho, de histórias contadas ao pé da lareira, de presentes de aniversário. Não eram homens que apareciam na sua porta com a polícia para te acusar de um crime e difamar a memória do seu pai. O homem à minha frente era Nogueira, o monstro, o inimigo. A revelação não apagava o que ele tinha feito horas antes. Pelo contrário, tornava tudo infinitamente pior. O silêncio foi quebrado por um soluço contido que escapou dele. Ele deu um passo trêmulo na minha direção, a mão enrugada estendida, como se fosse tocar meu rosto. Eu recuei instintivamente. Um arrepio de repulso percorreu meu corpo. Lucélia... Ele sussurrou meu nome, pela primeira vez. O som na boca dele pareceu uma profanação. Minha neta? Não me chame assim. Minha voz saiu gélida, cortante. A confusão e o choque estavam se transformando em uma nova forma de raiva, mais profunda e mais amarga do que antes. O senhor perdeu esse direito há 40 anos, quando deu ao meu pai uma escolha entre sua família e a mulher que ele amava. O senhor perdeu esse direito de novo esta manhã, quando tentou me jogar numa cela. A mão dele caiu ao lado do corpo. A dor em seu rosto é visível, mas eu não senti um pingo de pena. Era uma dor que ele mesmo havia plantado e cultivado com seu orgulho. Você não entende. Ele começou. Não, eu entendo perfeitamente. Eu o interrompi, dando um passo à frente, invertendo a dinâmica. Agora era eu quem avançava e ele quem recuava. O senhor não lamenta ter perdido um filho. O senhor lamenta ter perdido uma posse, uma continuação do seu nome, do seu império. Meu pai não era uma pessoa para o senhor. Era um projeto que deu errado. Isso não é verdade? Ele protestou, a voz fraca. Não é? O senhor passou 40 anos sem ele e só decidiu procurá-lo quando viu um objeto, um relógio. O senhor não sentiu falta do homem, sentiu falta da sua propriedade. E quando me viu a filha dele vivendo de forma humilde, o que o senhor fez? Tentou me ajudar? Tentou saber quem eu era? Não. O senhor tentou me esmagar, porque para gente como o senhor, pobreza é sinônimo de crime, de falta de caráter. Cada palavra que eu dizia parecia arrancar um pedaço dele. Ele se encolhia, o grande milionário, um homem de poder, diminuindo diante da verdade que eu cuspia na sua cara.
Esta era minha vingança. Não era com gritos ou violência. Era com a verdade nua e crua das consequências de suas escolhas. Eu vou consertar isso, ele disse, desesperado. Ele buscou a única ferramenta que conhecia, a única solução que seu mundo entendia. Você não precisa mais viver assim? Você é uma Nogueira. Vou te dar tudo. Casas, carros, a melhor educação, tudo que seu pai recusou. Eu vou colocar tudo no seu nome. É seu por direito. A oferta ficou suspensa no ar. A saída fácil para todos os meus problemas. O fim das contas atrasadas, da geladeira vazia, do medo do futuro. Por um segundo a tentação brilhou, covarde e sedutora. Mas então olhei para a foto do meu pai e da minha mãe na parede. O sorriso deles. Um sorriso que dinheiro nenhum poderia comprar. Eu ri. Uma risada seca, sem alegria. O senhor ainda não entendeu nada, não é? Meu pai, Antônio Santos, o carpinteiro, foi o homem mais rico que eu conheci. Ele não tinha sua fortuna, mas ele tinha paz. Ele tinha o amor da minha mãe. Ele me criou, me deu estudo, me deu mais amor do que todo o seu dinheiro poderia comprar. Ele me ensinou que dignidade não tem preço. E o senhor acha que pode comprar a minha agora? Depois de tudo? Abaixei o tom de voz e minhas palavras se tornaram navalhas. Meu pai, Antônio Santos, o carpinteiro, foi o homem mais rico que eu conheci. Ele não tinha sua fortuna, mas ele tinha paz. Ele tinha o amor da minha mãe. Ele me teve. Agora me diga, senhor Nogueira, com todos os seus milhões, com toda a sua influência, o que o senhor tem? Uma casa vazia? Um nome que vai morrer com o senhor? Um relógio que o lembra todos os dias do filho que o senhor expulsou? Ele não teve resposta. Apenas ficou ali, um velho quebrado no meio da minha sala simples, derrotado não por um rival nos negócios, mas pelas palavras da neta que ele nunca conheceu. A vingança estava completa. Eu o fez olhar para o vazio da sua própria vida. Mas ao vê-lo ali, tão frágil, percebi que a vingança não era suficiente. Manter aquele ódio no peito seria como deixar que ele me controlasse para sempre. Eu precisava de mais. Eu precisava de superação. O relógio, eu disse, a voz calma, mas firme. É seu? Ele disse rapidamente. Eu o devolvo. Não, o senhor não vai me devolver nada. Aquele relógio é a última lembrança que eu tenho do meu pai. O senhor o tirou de mim usando de mentiras e da força da lei. O senhor vai comprá-lo de volta da sua própria loja pelo preço que eles me pagaram e vai trazê-lo até mim e vai me pedir desculpas, não por ter me acusado, mas por ter falhado com seu próprio filho. Ele me encarou, chocado com a minha ousadia. E tem mais uma coisa. Continuei sentindo uma força que eu não sabia que possuía. Amanhã de manhã, o senhor irá pessoalmente à delegacia e irá dizer ao delegado a verdade, toda a verdade, que o senhor mentiu, que o relógio nunca foi roubado e que o seu filho, Antônio, era o homem mais honesto que o senhor já conheceu. O senhor vai limpar o nome dele e o meu, não para me dar o seu sobrenome, mas para restaurar a honra do sobrenome que ele escolheu, Santos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas condições. Aquilo não era um pedido, era uma ordem. A neta pobre e indefesa estava ditando os termos para o milionário todo-poderoso. O poder finalmente tinha mudado de mãos. Finalmente ele ergueu a cabeça. As lágrimas tinham secado, deixando para trás um rastro de profunda tristeza e talvez o início de uma redenção. Eu farei, ele disse, a voz rouca. Eu farei tudo o que você pediu. Ele não se demorou. Apenas se virou e caminhou lentamente para a porta. Antes de sair, ele parou e olhou para mim uma última vez. Seu pai teria orgulho de você, ele disse. E então ele se foi, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei sozinha na sala, o eco das suas palavras ressoando no silêncio. Olhei novamente para a foto dos meus pais. Meu pai não precisaria ter orgulho de mim por enfrentar seu pai. Ele simplesmente tinha orgulho de mim por ser quem eu era.
E isso eu percebi que era a única herança que realmente importava. A história com o Nogueira não tinha acabado. Talvez estivesse apenas começando. Mas agora seria nos meus termos. Eu tinha superado a dor e a humilhação, não esquecendo, mas transformando-as em força. Eu era Lucélia Santos, filha de um carpinteiro. E essa era a minha vitória.